Olá, Zé São Miguel, quem como Deus. Eu me chamo Francisco Gomes, sou de Teresina, Piauí, e hoje nós meditaremos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. O capítulo é o capítulo 7, versículos de 24 a 30. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Senhor, vem abrir o nosso coração e transformar, Senhor. Vem nos dar alegria, Senhor, de viver a Tua palavra, de ter o conhecimento, Senhor, necessário para Te amar. Vem e se derrama sobre cada um de nós, Senhor, hoje e sempre. Amém. A partir do versículo 24. Tendo partido os enviados de João, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido com vestes finas? Ora, os que usam vestes suntuosas e vivem em delícias estão nos palácios reais. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e mais do que profeta, é dele que está escrito: Eis que eu envio meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-vos que dentre os nascidos de mulher não há maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e os próprios publicanos proclamaram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Os fariseus e os legistas, porém, não querendo ser batizados por ele, aniquilaram para si o desígnio de Deus. Palavra da salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus fala hoje para a gente, nesse Evangelho, é que nós precisamos aprender de Deus, aprender a interpretar os sinais simples que Ele nos dá, Uma pessoa falando aquilo que muitas vezes incomoda a gente, que nos chama a atenção. Essas pequenas coisas, muitas vezes, e na maioria das vezes, elas são Deus nos falando. Deus, ele sempre nos fala de maneira tão simples, a gente não percebe. E Jesus disse uma certa vez que ele falava por forma de parábolas para que aqueles que se considerassem orgulhosos, que se achassem os melhores ou já os santos e tudo mais, que eles não entendessem, porque ali é a língua dos simples, assim como o reino dos céus é dos simples e dos humildes. Por isso que ele diz aqui que dentre os homens nenhum é maior que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que João. Por quê? Porque aquele reino que é o céu, que é onde Deus está, ele se manifesta pelos humildes. E como lá já é plenamente feliz, qualquer pessoa que estiver lá está maior do que o mais virtuoso dos homens aqui na terra. Então, Jesus ele se utiliza também desse versículo para mostrar que o céu é a melhor coisa que pode existir, Que o céu ele nos plenifica, que nós precisamos viver sabendo que nós vamos para o céu, que nós precisamos saber disso. Então, Jesus ele fala aqui justamente dos publicanos, que receberam
a palavra de João, do testamento, né, de São João, que foi o anúncio de São João. Eles receberam o testemunho, né, de São João, e eles receberam o batismo, um batismo de conversão, um batismo que nos possibilita justamente pertencermos novamente a Deus. Porque Jesus, o que ele faz? Ele pega aquele batismo que era de João, que era um simples batismo, e ele planifica aquele batismo, transformando não somente em batismo de conversão, de nos colocar de novo no reto caminho, mas também nos colocar a possibilidade para Deus. Então é isso que Deus ele faz com tudo, né? É isso que ele faz. E o que é que Deus faz? Ele pega coisas simples como a nossa oração, como a nossa voz, como o nosso louvor, como o nosso amor que é pequenininho, e ele planifica, ele torna aquilo tão grandioso que Deus, né, justamente porque Deus é Deus, ele pega esse simples ato e esse simples fato, essas simples circunstâncias, e ele planifica, ele torna aquilo grandioso, merecedor do próprio Deus. Porque todas as orações que nós fazemos, se não fosse em Cristo, se não fosse em Deus, elas seriam uma oração que, vamos dizer assim, não valeria de nada, né? É por isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo, pedirmos a graça de Deus para rezar. Então, Jesus ele disse, é preciso pegar essas coisas, essas situações em que Deus vai nos colocando, essa chance de fazer caridade, né? Esses pequenos consolos que Deus vai nos dando na vida, durante o dia, né? As oportunidades para a gente rezar, as oportunidades de a gente fazer uma boa ação. Então, Deus ele pega isso e ele diz, se você fizer isso, eu vou pegar essa sua obra e vou planificá-la, tanto que você vai merecer estar comigo. Então, nossas obras precisam ser em Deus, estar em Deus. Então, Jesus ele diz isso novamente, né? E ele fala das pessoas que não aceitaram, os fariseus, que eram aqueles que se consideravam, né, os santos já, as pessoas que não precisavam mais da salvação, e os doutores da lei, né, os legistas, aqueles que entendiam de lei, né, entendiam entre aspas, né, da lei de Deus, porque eles entendiam a letra ali, mas a letra viva que era o próprio Jesus, que é a palavra de Deus, eles não conseguiram compreender. Então é por isso que Deus diz, eles aniquilaram para si o próprio, próprios, aniquilaram para si próprios o desígnio de Deus, ou seja, o caminho que Deus preparou para a salvação, que era através da escuta da palavra dele, através do precursor, que é São João, através da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E eles não escutaram nem aquele que anuncia e nem o anunciado, que é Jesus. Aquele que é o anunciante, aquele que vai proclamando que já nasceu o Salvador e que o Salvador já está entre nós, mas também eles recusaram o próprio Salvador. Então, Deus ele também respeita a nossa liberdade. Então, se nós optamos porque nós escutarmos a Deus ou não, é uma atitude nossa, né? É uma atitude nossa, é uma atitude minha se eu quero ou não ouvir a Deus. Então, eu não posso condenar a Deus por não me dar aquilo que eu não sou merecedor, que é a salvação. Porque se eu não o escuto, quer dizer que eu não quero estar com ele. Então é necessário procurar em Deus aquelas coisas simples, né? Porque muitas vezes a gente espera Deus na tempestade, como aconteceu, né? Não me recordo agora qual profeta, mas ele fala, né? Esperou Deus na tempestade, ele não veio. Esperou ele no vento forte, ele também não veio. E ele veio na brisa simples, num ventozinho leve. Então a gente espera Deus, né? Jesus, ou os judeus esperavam Jesus, o Salvador vir numa carruagem de fogo e tudo mais, e né, com um grande espetáculo. E ele veio numa manjedoura simples, e porque eles, né,
viram Jesus nascendo ali, viram Jesus crescendo, eles optaram por não escutar, porque eles pensaram: se os nossos olhos estão vendo, presenciaram ele crescendo de maneira natural, ele não pode ser o nosso Rei glorioso. Mas que engano, né? Que engano. Muitas vezes aquela simples ação, aquela ação pequenininha, ela vai ser justamente a chave que vai nos abrir a porta do céu. Então que nós possamos estar perceptíveis, né? Estar atentos a essa palavra. Que nosso Senhor Jesus Cristo ele possa nos conduzir hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.